Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira. Uma quinta bastante agitada, bastante movimentada, cheia de informações e novidades para você, torcedor vascaíno. Novidades quanto essa barca na colina histórica, meu amigo. Para quem pensou que teríamos nessa barca apenas Léo Pelé, Maicon, Rojas, tá muito enganado, tá? Ontem já tivemos a rescisão do Emerson Rodrigues, pode ser que daqui para frente novas saídas aconteçam, caso de Jean Davi, caso de Juan Esforza, e a gente vai falar tudo com vocês aqui nesse Fala Gigante, exatamente, né, sobre talvez essa segunda barca, né, a segunda chamada da barca Cruz Maltina para 2025. Além disso, também vamos falar sobre 777 Partners. Tivemos aí uma informação bizarra dessa empresa norte-americana, é realmente surreal o que esses caras fazem. É inacreditável, essa é a palavra, é inacreditável. A gente vai falar sobre isso, além dessas, muitas outras novidades. Teremos aí pela frente um Fala Gigante realmente muito agitado, muito movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, né, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Diante disso, eu peço muito para você a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. A gente está realmente por detalhes, chegar na marca tão importante dos 146 mil inscritos. E eu conto com você para que a gente possa chegar a esse número tão grande para o nosso canal. Fechou? Então, ó, se inscreva, curta, compartilhe e aqui embaixo deixe nos comentários a sua opinião sobre o nosso Cruz Maltino. Fechado? Vamos então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Antes de entrarmos no assunto sobre essa barca do Vasco da Gama, né? Falar sobre novas saídas que há uma grande expectativa que realmente aconteça no nosso Cruz Maltino. Vamos falar um pouquinho sobre coisa boa. Eu acho que a gente está ansioso, né? E ansiando por coisas boas no nosso Vasco. Eu quero falar um pouquinho sobre uma dupla chamada. Aliás, não uma dupla, eu quero falar especificamente nesse momento sobre um jogador, que é o Ryan. Esse jogador que está aparecendo aí na imagem a vocês. Atleta que hoje está com a seleção brasileira sub-20, que vai entrar em campo inclusive hoje, tá? A seleção brasileira hoje estreia no Sul-Americano sub-20 contra a equipe da Argentina. Ou, aliás, esse jogo não acontecerá hoje, quinta, acontecerá amanhã, na sexta-feira, às 8h30 da noite. Então, bom você ficar ligado, que além do Ryan, teremos também em ação o Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco, e o Paulinho, lateral direito, que fez parte dessas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, com aquele elenco do Sub-20 Cruz Maltino. Leandrinho, assim como o Paulinho, são dois grandes laterais, duas grandes promessas do futebol brasileiro. São nossos, são nossos crias e se destacam muito com a camisa do Vasco da Gama. Estarão também nesse período de janeiro, iníciozinho de fevereiro, se destacando com a camisa da seleção brasileira. Mas o que a gente quer falar com vocês é realmente sobre o Ryan. Ryan, atual camisa 7 da amarelinha, um jogador que vive uma grande expectativa para esse sul-americano e é muito surreal. Eu acho que definitivamente essa é a palavra, é muito surreal. Por que eu estou dizendo isso? A gente, durante essa Copa São Paulo de Futebol Júnior, falou muito sobre o Lucas Carello, certo? A gente, eu, Lucas, pelo menos aqui no canal, falei muito sobre esse jogador, a expectativa sobre o Lucas. Poxa, a grande esperança do futuro da base Cruz Maltina, sendo o Lucas Carello, o 10 do Sub-20 do Cruz Maltino, um jogador que parte para cima, um jogador habilidoso, um jogador muito interessante. Eu rasguei elogios ao Lucas. E não poderia ser diferente. Na Copa São Paulo, o que o Lucas Zucarello fez foi uma Copa São Paulo simplesmente impressionante, surreal, jogou muita bola. E por que eu tô falando sobre o Lucas? Porque Lucas Zucarello e Ryan, eles têm apenas 4 meses de diferença com relação à idade.
Olha que surreal. O Ryan nasceu no dia, meu amigo torcedor, 3 de agosto. E 4 meses e 1 dia depois do Ryan, nascia Lucas Zuccarello no dia 2 de dezembro. Ou, aliás, 4 meses após. 3 meses e 29, 30 dias. Olha que loucura. A gente bate no Ryan. A gente critica o Ryan. Mas a gente elogia o Lucas Zuccarello. E tem a mesma idade os dois jogadores. Só que sabe qual é a grande questão? Talvez o Lucas não tenha queimado etapas. E talvez o Ryan tenha as queimado. Por conta de uma carência do Vasco nesse setor ofensivo, o Ryan estreia no profissional do Vasco extremamente novo. O Ryan, ele estreia no profissional do Vasco lá no ano de 2023, gente. O Ryan, ele marca um gol no Beira-Rio com apenas 17 anos de idade. Surreal aquele gol que o Ryan marca no Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Lembra aquele jogo que o Piton perde um gol embaixo da linha? O Ryan marca um gol naquela partida. Ele estreia no profissional no ano passado, já tem no ano retrasado, né, 23. Ele já tem no seu primeiro ano como profissional 8 jogos e 1 gol marcado. Esse gol marcado contra o Inter foi só para trazer certinho a vocês. Queria muito que tivesse a data aqui, mas eu não vou conseguir achar essa data do Internacional. Mas enfim, ele faz a sua estreia em 23, tem 8 partidas. Já no ano passado, em 24, com apenas 17 anos, ele atua em 33 jogos da temporada, marca 2 gols e dá uma assistência. E assim, muito criticado pelo torcedor, mas é um jogador extremamente jovem. E por que eu fiz essa comparação com o Lucas? Porque, meu amigo, o Lucas se destaca no sub-20, de fato. Mas será que no profissional ele teria o mesmo destaque? Creio eu que não. Que não está pronto ainda, talvez, para atuar no profissional. Será que o Ryan estava pronto para atuar no profissional? Porque na base o Ryan sempre foi um monstro, um fenômeno. O Ryan, para você ter noção, em 22, no caso, um ano antes dele estrear no profissional do Vasco, com apenas 17 anos de idade, ou 16 anos de idade, o Ryan no sub-17, ele tinha em 34 partidas 29 gols marcados. Olha os números desse garoto. O Ryan, ele sempre foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ao lado do Endrick, que era o Ryan. E aí a pergunta que eu te faço é, imagina se o Ryan estivesse na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O que você acha que o Ryan iria fazer? O Ryan ia brilhar, ia brincar, ia destruir. Por quê? Talvez o Vasco tenha queimado uma etapa, queimado a largada do Ryan no profissional. E o Vasco entende isso. Não à toa, mesmo diante de uma forte pressão por parte da imprensa, por parte da torcida, para que uma venda ocorra logo, o Vasco está segurando o Ryan. Ryan tem um contrato com o Vasco até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro de 2025. E o Vasco, antes de vender, quer renovar o contrato do Ryan. O Ryan, ele ainda está com o contrato feito quando ele sobe profissional, é o seu primeiro contrato profissional. O Ryan não tem um salário bom, o Ryan tem um salário muito baixo, inclusive. E o Vasco busca valorizar ele com um bom salário e automaticamente, diante disso, fazer com que a multa rescisória para uma saída para o exterior aumente e valorize o passe do atleta. O Vasco já recebeu várias propostas pelo Ryan, mas está segurando o jogador por entender que ele pode ser vendido por um preço maior. O Vasco quer fazer um planejamento de carreira para o Ryan, recomeçar com o jogador, visando exatamente uma venda futura. E o Vasco, é claro, alinha isso hoje com o seu empresário. Informações é que nesse momento, Ryan, que segue assediado por clubes do Brasil e do exterior, vem no Vasco da Gama, tendo uma grande prioridade. O Vasco já deixou muito claro que o Ryan só sai se uma proposta realmente chegar na mesa do Vasco for ela irrecusável. Hoje a renovação já está alinhada para após o Sul-Americano Sub-20, Ryan chegar a assinar esse contrato com o Vasco da Gama de uma renovação. Multa rescisória vai aumentar, vai para 80 milhões de libras. Olha esse valor, gente, 80 milhões de euros, perdão. O euro hoje está algo em torno de 6. Então é só fazer uma conta rápida e simples de 6 vezes 80. Sabe quanto dá? Algo em torno de 480 milhões de reais será a multa rescisória de Ryan para o exterior. Promessa nesse momento para Ryan é que ele tenha mais espaço com o Fábio Carille em 2025. Internamente o garoto é visto como uma peça assim fundamental, peça-chave na recuperação financeira do Vasco, e é isso que o Vasco quer para Ryan. Poderia ter vendido nessa janela por 80, 90 milhões de reais? Poderia, mas o Vasco segurou, mesmo apertado financeiramente, travou o Ryan aqui, propôs uma renovação contratual
aumentou o salário dele, vai ter esse Sul-Americano, o Vasco tem a convicção que ele vai se valorizar nesse Sul-Americano e, diante disso, fazer um ano de 2025 estável, legal, para ser vendido no ano que vem. Jovem ainda, gente. O Ryan vai completar 19 anos de idade apenas nesse ano. Então o Vasco entende que ainda não é o momento da venda. Ainda tem como segurar, valorizar, para que a venda do Ryan, a multa rescisória dele é de 580 milhões de reais, a venda do Ryan seja o passo para uma recuperação financeira do Vasco. E aí até uma pergunta que eu te faço. Imagina o Ryan sendo vendido por 300 milhões de reais. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. 250, 200 milhões de reais, isso é mais normal. Meu amigo, é um aporte de uma SAF. Aí a pergunta que eu te faço é, com o Ryan, com o Lucas Carello, com o Estrela, com o JP, com o Bruno Lopes, com o Helder, Felipe Gabriel, olha a quantidade de promessa que eu tô falando para vocês. O Lucas Eduardo. É muito jogador bom. O Vasco vai ganhar muito dinheiro com esses caras. É uma pergunta honesta e sincera, tá? Você acha que vale a pena uma venda? Ou talvez esses jogadores da base, que são o futuro do nosso Vasco, não possam ajudar o Vasco a se recuperar financeiramente? A pergunta. A gente talvez esteja diante de uma das melhores safras do nosso clube. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, torcedor vascaíno, hoje é daqui, ó, direto do CT. E o negócio é o seguinte, já sabe, né? A gente acabou ficando esse período de festa de final do ano sem postar vídeo aqui no canal. E o YouTube tá enxugando a divulgação do nosso trabalho. Então peço pra você aqui rapidinho para largar o dedo no like. Larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei e ajude a divulgação desse vídeo. Show? Conto com você, ó. Não posso mostrar muita coisa não. Valeu, rapaziada. Bom, torcedor vascaíno, a pergunta aí que eu te faço é: confia no Ryan? Acha que esse cria ainda pode dar certo com a camisa do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Entretanto, meu amigo torcedor, se você não confia no Ryan, o Vasco confia. E o Vasco, se confia no Ryan, não confia em alguns jogadores desse atual elenco. Exatamente por isso, há uma expectativa que uma barca surja no nosso Cruz Maltino nesses próximos dias, tá? Uma barca que, inclusive, pode envolver até 9 jogadores. Eu dou aqui o nome a vocês desses atletas, de uma forma até, na minha opinião, ao meu ver, surpreendente. Capasso, Zé Gabriel, De Lucas, Serginho e Riquelme, a gente já sabia dessa possibilidade. Até porque Riquelme é um jogador que na última temporada foi emprestado ao Sport, não rendeu no Sport, voltou ao Vasco, fez essas 3 partidas com a camisa Cruz Maltina e não se destacou. Eu esperava muito que o Riquelme pudesse aparecer, mas não apareceu. Mais uma vez, o Riquelme acho que desaponta o torcedor vascaíno. Mas o Vasco também pode, além desses nomes que eu citei, incluir mais 2 jogadores nessa lista de empréstimo, tá? Que é o JP e o Lucas Eduardo. 2 jogadores crias da base Cruz Maltina, 2 atletas que eu não entendo por que não são utilizados, e eu vou até um desabafo aqui, eu não sei por que o Vasco não utiliza JP e Lucas Eduardo. O Lucas Eduardo não foi utilizado em um jogo, salvo engano, apenas o primeiro contra a equipe do Nova Iguaçu em São Januário. Por quê, cara? É jogador de seleção brasileira, sabe? É um atleta que sempre se destacou na base, numa posição de volante. O JP é mais um craque de bola pra mim. Sim, eu não entendo como o Vasco é um clube, né? Hoje, uma comissão técnica do Fábio Carille, que prioriza um Hugo Moura ao invés de um JP, um Matheus Carvalho ao invés de um JP. JP é ativo nosso, cara. Queria da base. Por que o JP ficou no Rio? Por que o JP não viajou para São Paulo? Então acho que o Vasco errou um pouquinho no planejamento de carreira do JP, que é um craque. O moleque é um craque de bola. Craque. Para quem acompanhava a base sabe do que eu tô falando. Para quem viu o jogo contra o Nova Iguaçu, quando o JP entra na segunda etapa e o que ele faz com a bola é craque, é diferenciado. E o Vasco nesse momento realmente está buscando um empréstimo dele. Além do JP e do Lucas Eduardo, que talvez seja a grande surpresa dessa lista, o Vasco também busca o empréstimo de outros 2 nomes. Está aberto a ouvir proposta por eles, que é, no caso, Juan Esforza e Jean Davi Menezes. O Vasco busca o empréstimo desses 2 jogadores, entendendo que ambos tiveram dificuldades de adaptação no futebol brasileiro. Pelos valores de ambas as contratações e pela urgência que o Vasco hoje tem de reforços no mercado, o Vasco enxerga as possíveis saídas dos jogadores com bons olhos, né? Até num modo de recuperar o investimento feito. O Jean Davi tem mercado no México,
algumas semanas, algumas equipes demonstraram interesse no jogador. Hoje, até o próprio pessoal da RTI Sport trouxe a informação de que o Colo-Colo estaria interessado no atleta. Fábio Carille não descarta também aproveitar o atacante chileno, que hoje é o único ponta esquerdo do nosso grupo. Então ele está meio que entre a cruz e a espada. Fábio Carille, se tiver no elenco, pode sim querer utilizado. Mas não é um jogador que tenha vaga cativa na ponta esquerda do Vasco. Muito pelo contrário, né? É um atleta que está ali apenas para composição. Então, um jogador que hoje no futebol brasileiro, hoje no Vasco, não é visto como uma peça unânime. Mas para o futebol mexicano, onde ele conseguiu se destacar, principalmente vestindo a camisa do Toluca, é um jogador muito interessante e por isso há interessados no seu futebol. Foi relacionado para essa partida de hoje contra o Madureira. Vai ser opção no banco de reservas e a gente tem que ficar de olho aí nesse jogador, mas o Vasco está sim aberto a ouvir propostas por ele. Assim como o Sforza. Se o Vasco investiu algo em torno de 9 milhões no Jean Davi, o Vasco investiu à época no Sforza 25 milhões de reais. Jogador caro, promessa da Argentina, jovem, 22 anos de idade. Talvez tenha sido a grande contratação de espera do Vasco em 2024, mas acabou não rendendo. O atleta ficou de fora dessa partida de hoje, não foi relacionado, não viajou com a equipe para Manaus, enfrenta uma forte concorrência na posição, no caso Tietê, Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paulinho. Então, com isso, internamente, o Vasco entende que o Sforza não vai conseguir jogar, não vai ser relacionado para os jogos. É uma preocupação. O Vasco pagou por ele 24 milhões de reais, 25 milhões de reais. Então, hoje, internamente, o Vasco entende sim que a melhor opção para o Sforza é um empréstimo, para ele continuar jogando, para ele se valorizar e para talvez ser vendido no futuro. Caso não consiga um empréstimo, chegue uma proposta interessante de venda, o Vasco da Gama vai vender Juan Sforza. Essa realmente é a situação, né? É um Vasco aí que está no mercado, procurando aí clubes para contratar os seus ativos. Mais difícil, é claro, Zé Gabriel, De Lucas, Serginho e Riquelme. É difícil tirar esses 4 jogadores do Vasco da Gama. Capasso, tá? Essa incógnita, vai ou fica. Tem clubes interessados, mas até o momento nada formalizado. JP e Lucas Eduardo são as duas grandes novidades. 2 crias que o Vasco hoje planeja empréstimo e vai conseguir achar, na minha opinião, sem problema algum, por conta de tudo aquilo que eles já desempenharam. O Vasco entende também que JP e Lucas Eduardo são 2 grandes promessas, mas infelizmente hoje a posição de volante do Vasco está lotada de bons jogadores. E o Vasco, sabendo da qualidade do JP e Lucas Eduardo, quer emprestar os dois para dar minutagem para eles não ficarem parados durante toda essa temporada. E por fim, né, Sforza e Jean Davi, esses 2 nomes que também, ao meu ver, têm muito mercado. O Vasco da Gama busca o empréstimo de ambos. Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para fechar o vídeo, falar sobre a sua empresa aí, ó, que você tanto ama, para não falar ao contrário, falar sobre 777 Partners, porque olha só, se liga na última, cara. O grupo norte-americano 777 Partners, eles recentemente contrataram um escritório para defender a empresa em uma mediação com o Vasco. Entretanto, esse escritório que foi contratado para defender o grupo norte-americano, ele se demitiu por conta de uma falta de pagamento. Os norte-americanos, eles devem algo em torno de 1.800.000 reais para esses escritórios de advogado. É um escritório até muito renomado aqui no Rio de Janeiro, é o escritório do advogado Sérgio Bermudes. Exatamente por conta disso, né, esses advogados não defenderão mais a 777 Partners no processo de mediação que está em curso junto à Fundação Getúlio Vargas sobre essa situação da SAF Cruz Maltini. Então, olha aí a loucura, meu amigo torcedor. O grupo norte-americano pagou um escritório de advocacia para os defender contra o Vasco. Pagou não, contratou. Não pagou o escritório. Cara, olha que o escritório meteu o pé, pô. Eles estão devendo agora o escritório de advocacia do Rio de Janeiro do senhor Sérgio Bermudes. Estão devendo quase 2 milhões de reais para esse escritório. E aí esses caras querem ter moral. Pedrinho, sério, se você conseguir tirar as ações da 777, fazer com que o Vasco seja 100% dono da SAF Cruz Maltina, você será um herói para o torcedor. Pior de tudo é ter que ouvir Carlos Roberto Osório defendendo a 777 Partners. É realmente bizarro, é ridículo do que aconteceu no nosso Vasco. Mas enfim, meu amigo, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa quinta-feira. Já já a gente está de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda, claro, ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e como nós sempre falamos aqui, saudações
vascaína.